Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá, estudo apresentado pela congregação Beit Mashiach, sempre postado após o horário do Havdalah. Nós estamos numa sequência de análises sobre o livro de Romanos, estamos analisando versículo por versículo e esta já é a parte 6. Vamos agora então entrar no capítulo 9. Ele tem assuntos muito pertinentes ao movimento judaico-messiânico. Vamos ler, então, começando os 4 primeiros versos. Romanos 9, de 1 a 4. Diz assim: Digo a verdade no Messias, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado do Messias por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da Torá, a adoração no templo e as promessas. Bem, nós observamos aqui que Shaul concentra agora a sua análise sobre a situação do povo judeu na sua época. Ele que esteve tão envolvido com esse meio religioso em Jerusalém, agora consegue ver com clareza, clareza de visão, a visão do eterno, a real condição espiritual destas autoridades religiosas e o quanto isso afetava todo o povo de Israel, todo o povo judeu. Lembremos que quem definia os parâmetros religiosos eram justamente os sacerdotes, não apenas os sacerdotes, todos aqueles que eram considerados autoridades na Torá, doutores da Torá. Essas pessoas praticamente definiam o que o povo tinha que acreditar. Isso, de uma maneira geral, é muito comum. Mas é justamente aí que Shaul começa a sua análise. A situação naquela época já era tão grave que ele se angustiava, principalmente porque o Espírito do Deus o fez sentir o peso daquela condição. Ele entendeu o que muitos não entendem hoje, que apesar de todo o privilégio do povo judeu em ter recebido a escolha como povo, lembra que conhecido como povo de Deus, então, apesar disto, de ter sido escolhido como povo que é propriedade do Eterno, eles nem sempre foram fiéis e agradáveis aos olhos do Criador. Vamos ver já o que dizia o profeta Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 12, verso 8, diz assim: O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o odeio. Dura essa palavra, mas foi Jeremias quem disse isso, não foi Paulo. Eles receberam toda a manifestação da glória de Deus, experimentaram o seu poder, suas promessas, a instrução para servi-lo, a oportunidade de experimentar a sua misericórdia, e tinham toda a infraestrutura para os serviços divinos, mas estavam em uma situação tão deprimente que ele até desejaria doar-se a si mesmo. Shaul disse que ele podia ter se arriscado do livro da vida, desde que livrasse os seus concidadãos. Bem, dando continuidade, então, sobre os privilégios dos hebreus, vamos ler Romanos 9, verso 5. Disse assim: Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana do Messias, que é acima de tudo. Bendito seja Adonai para sempre. Amém. Observemos que lemos anteriormente todos os privilégios que são inerentes do povo de Israel, mas nenhum daqueles privilégios é maior do que este. O maior de todos é o estar na linhagem do Messias. Mas nem isto foi suficiente para que
todos os descendentes de Abraão permanecessem fiéis. Ao vermos a descendência, aliás, a decadência, né? A decadência de Israel, nós podemos perguntar: quem falhou? Mas espera um pouquinho. Decadência de Israel? Vamos ser realistas, sim. Quando Shaul viu essa decadência, ele mesmo fez um questionamento, né? Quem falhou? Ele disse já a resposta: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Isso tudo está então dos versos 6 ao 9 de Romanos 9. Então fica muito claro isto. É notório que a descendência de Abraão não se limitou a Isaac. Abraão não teve só um filho. Antes de Isaac, ele teve então já um filho, né, e depois teve outros. Então, Isaac teve vários irmãos. O primogênito era Ismael, filho de Agar, que foi concubina de Abraão e serva de Sara. Depois da morte de Sara, então, ele teve mais seis filhos com Queturá. Ele se casou depois, então, da morte de Sara. Mesmo assim, somente havia promessa a respeito de Isaac. E somente por ele importava a descendência de Abraão. Não interessava os outros 7 irmãos de Isaac. Interessava que o Eterno prometeu a linhagem dele seria através de Isaac. Então nós vemos que não importava se fosse uma pessoa descendente de Abraão. E Shaul entendeu que para ser filho de Deus, não depende de ser descendente de Abraão. Ou seja, não é o DNA que importa, mas sim estar ligado às promessas do Eterno. Isso faz a diferença. Segue agora outro exemplo que nós vamos encontrar em Romanos 9. Vamos ver agora dos versos 10 ao 13, que diz assim: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer obra boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Desta forma, nós percebemos que o Eterno, ele não se prende a conceitos que o homem pode prezar muito. As pessoas prezam muitas coisas do seu interesse, pois se dependesse de Isaac, a sua descendência estaria em Esav, Esaú. Isaac preferia, ele gostava mais de Esaú do que de Jacó, mas Deus escolheu Jacó. O direito de escolha é prerrogativa inerente ao Deus do universo, cuja capacidade de conhecer o capacita. Então ele conhece a pessoa e capacita e elege o que melhor se adequa dentro dos seus parâmetros. E também garante o direito de desprezar quem ele sabe não estar em sintonia com a sua santidade. Ele sabe muito bem. Então,
Nós temos que reconhecer esse direito do Eterno, senão nós vamos ficar sem respostas para muita coisa. Nós não definimos quem deve ser Deus, nós temos que saber quem ele é. Shaul fez mais uma pergunta hipotética. Ele diz assim, Romanos 9, de 14 a 16. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não vemos muitas pessoas falando isto, até mesmo nas Escrituras, mas Shaul teve a lucidez para deixar isso claro. Na realidade, as Escrituras mostram isto. Algumas vezes eu imagino qual deve ser a reação de Deus ao ver algumas das suas criaturas questionando algumas das suas atitudes, julgando-as erradas para um Deus. Alguns dizem, como é que pode Deus fazer uma coisa assim? Outros julgam, não, Deus não é desse jeito. É incrível como as pessoas são arrogantes nesse nível. Será que, como diz o Salmo 2, verso 4, ele ri e zomba delas? É provável. Mas também o verso seguinte, lá dos Salmos, diz que ele se ira e faz saber que é assim que ele é. É interessante isto, né? Mas, às vezes, fiquei pensando, quando Deus vê essas pessoas arrogantes, não, Deus tem que ser assim, Deus é desse jeito, Deus acho que Deus se ri, mas olha, Deus se ri e zomba, mas ao mesmo tempo ele se ofende. E a ira dele se manifesta para essas pessoas. Ele faz saber o que quer, como quer e quando quer, e não precisa pedir permissão ou conselho para ninguém. Ele faz tudo o que ele deseja, que ele definiu, acabou. Alegremo-nos, porque o Eterno se compadeceu de nós, porque ele viu algo nas nossas vidas que o moveram em nosso favor. Ou seja, nós não merecemos nada, por mais que nos esforcemos, porque boas coisas, fazer boas obras, alguém pode imaginar que eu vou fazer coisas boas, porque assim imagina-se em crédito diante de Deus. Quanta gente se engana com isto? Quanta gente está totalmente equivocado? Porque fazer coisas boas, coisas certas, não é nada mais do que nossa obrigação. Então, se uma pessoa só fizer coisa certa na sua vida, ainda assim não tem crédito. Por quê? Não fez mais do que a sua obrigação. Alguém teria crédito com Deus se fizesse mais do que ele pede, mais do que ele exige. Mas, para começar, nas Escrituras nós já sabemos que nos é cobrado: sede santos como eu sou santo. Se o Eterno quer isto, e nós jamais conseguimos ser isto, nós sempre estamos em débito. Então ninguém julgue que merece alguma coisa. Eu até costumo dizer que nas orações nós não devemos pedir que o Eterno nos dê o que merecemos. E nem pense nisto. Porque eu entendo assim, que a única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. É só isso que nós merecemos. Merecemos a condenação e o distanciamento do Criador. Mas se nós não somos condenados e não somos enviados ao Sheol, e se somos declarados justificados, é devido à compaixão e misericórdia de Deus. Entenda isto. Como exemplo, Shaul relata agora nos versos
17 e 18 do capítulo 9 de Romanos, que diz assim: Pois a Escritura diz ao Faraó: Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Não temos o relato de como foi que o faraó desta época de Moshe, não sabemos como ele chegou ao poder. Nós não sabemos nem com certeza qual era o nome desse faraó. Existem algumas hipóteses, mas não há nenhuma garantia, nenhuma certeza absoluta. Mas não importa. Seja como for, nós não sabemos como foi que ele chegou ao poder. Mas, obviamente, houve todo um trâmite para ele chegar nessa condição, mas fica muito claro que não teve nada a ver com os planos do homem, do faraó, ou sequer da elite egípcia que o coroou. Na realidade, ele foi colocado naquela posição pelo Deus do universo, foi ele quem o colocou no governo. Ele foi escolhido porque o Eterno conhecia o seu coração duro e quis usá-lo por causa disto mesmo. Porque ele é quem administra os eventos na nossa história. Então, para que se cumprisse o propósito de Faraó, ou seja, o propósito de Deus, ele precisava desse faraó lá. Por quê? Imagine, vamos fazer uma hipótese. Imagine que estivesse no governo um faraó que de repente abrisse os olhos e fosse obediente e falasse com Moshe: se Deus mandou você me dizer para deixar o povo ir, então podem ir, vão. Ora, para quem ficaria o crédito? O crédito ficaria para o faraó, que foi bonzinho, que deixou o povo sair. Mas não, o Eterno quis ser glorificado e esse homem fez o que o Eterno queria que ele fizesse. Ele endureceu o seu coração, não deixou o povo ir, e o Eterno manifestou o seu poder sobre o Egito e o seu juízo. Então, é importante entendermos estas coisas. Aquele faraó tinha que ser daquele jeito. Não podia ser um outro faraó que fosse bonzinho. Bem, Shaul mais uma vez faz uma pergunta hipotética, mas que na verdade é bem possível que seja feita por alguém. Vamos ver agora em Romanos 9, versos 19 e 20, que diz assim: Mas algum de vocês me dirá: Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: Por que me fizeste assim? Ora, quem estuda a palavra do Eterno, sempre ao estudar vão surgindo dúvidas. Então sempre surgem perguntas, mas as Escrituras sempre respondem. Alguns afirmam que a vontade de Deus pode até ser cheia de caprichos. Ou seja, Deus faz isso porque Ele pode, Ele faz porque quer, ou seja, faz por capricho, sem um motivo justificável. Mas isso aí é só para quem não entende as Escrituras mesmo. Bem, isso pode, ele pode escolher, segundo pessoas acham, ele pode escolher aleatoriamente as pessoas para se aproximarem dele, mas não é bem assim. Tudo que o Criador faz, ele faz com critério. E é verdade que ninguém pode resistir à vontade dele. Mas mesmo assim, ele se dispôs a nos dar livre arbítrio. Por isso é que nós somos indesculpáveis. Porque se fôssemos realmente obrigados a fazer do jeito que ele quer que seja feito, então a culpa não seria nossa. Mas não é bem assim. Por isso que aquele faraó é culpado e ele fez o que fez porque quis fazer. Então ninguém pense que é
justificável achar que é assim. O Eterno conhece o coração e sabe que as nossas decisões serão aquelas. E ele usa isto. Por quê? Porque ele pode. Bem, Shaul agora usa uma ilustração muito significativa e que não pode ser desprezada. Romanos 9, versos 21 e 22. Diz assim: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, se ele quis fazer isso, qual é o problema? Ele pode. Agora vamos fazer uma análise. Por que Shaul usou a questão do oleiro? Não sei quantas pessoas já viram um oleiro, uma pessoa que trabalha com a cerâmica artesanalmente, como é que ele faz. É bem interessante. Um oleiro tem à sua disposição, vamos imaginar agora, uma certa quantidade de barro, tá? Então a cerâmica. Ele separa uma porção, entendeu? Ele separa uma certa quantidade, coloca naquela roda, uma roda de oleiro. Existe hoje em dia algumas elétricas ou são giradas com o pé como antigamente. Então ele coloca uma certa quantidade daquele barro, da cerâmica, da argila, né? Coloca ali naquela mesa giratória e ela começa a girar. Aí o oleiro, ele já idealiza o que ele vai fazer com aquela quantidade de argila. Então ele começa com as suas mãos a modelar, começa a arredondar, começa a fazer a parte interna, ele começa a levantar as laterais, e começa a puxar para definir a boca, ele começa a definir a espessura, e começa a dar o formato que ele deseja. Então, vamos imaginar que ele está com o interesse, então ele começa a formar um vaso. Então, ele começa a girar, ele vai modelando com muito cuidado aquele barro e passa então a dar a forma de um vaso. Na sua cabeça, ele agora fará um vaso decorativo, que vai requerer toda a sua habilidade para fazê-lo belo e bem acabado. Então o oleiro dedica todo cuidado para prepará-lo, atentando para cada detalhe, buscando a perfeição. Então, se você assistir um oleiro fazendo um objeto que requer muita atenção, vê que ele vai cuidando, então ele já tem aquela forma, ele vai definindo a forma, vai acertando o vaso, depois ele alisa para que fique bem sem marcas, depois de toda a definição da forma, aí espera secar, depois disso ele vai pintar, vai aplicar as cores, vai colocar no forno para derreter, e no final das contas ele tem um belíssimo jarro, vaso, que qualquer pessoa que o ver vai gostar de ter como decoração no interior da sua casa. Então ele fez um objeto valioso. Mas na sua cabeça ele agora fará uma outra coisa. Ele pega outra porção do barro, daquele mesmo barro que ele fez uma coisa, ele tira uma outra porção, coloca na roda do oleiro e começa a girar. Só que agora ele fará um recipiente para coletar lixo. Não é mais aquele vaso decorativo. Ele vai fazer um dispositivo, então um recipiente para coletar lixo e que vai ficar embaixo da mesa, fora da vista. Óbvio que ele não vai dedicar a esse objeto o mesmo cuidado que ele fez com outro vaso. Um vaso para honra e esse não. Não há nenhuma honra em receber lixo e ficar embaixo da mesa. Então, ele não vai se atentar tanto ao acabamento, nem vai ter tanta dedicação. Simplesmente cumprirá o propósito para o que foi feito. Aquele objeto vai servir para aquilo. Então, nisso está o direito do oleiro.
ele não pergunta para o barro: o que você quer que eu faça com você? Então, ele não pega: o que você quer? O barro não vai escolher nada. Ele vai fazer do barro o que ele quiser. É assim que o nosso Deus tem o direito de fazer. Ele escolhe, certo? Bem, desta forma, contrariando o entendimento de várias pessoas hoje em dia que acham que ser judeu é o máximo, ou seja, consideram que a escolha do Eterno sobre Israel tem a ver com uma forma discriminatória sobre o resto do mundo. Alguns acham que o judeu foi feito para ser como se fosse outro ser no meio da terra. Que os gentios são como os animais. Não duvide que há quem pense assim. Tá? Então, a escolha do Eterno sobre Israel não tem nada a ver com isto. Shaul deixa claro sobre as suas intenções, ou seja, a intenção de Deus. Vamos ler agora em Romanos 9, nos versos 23 até o 26, que diz assim: que dizer? Se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Não são palavras de Shaul. Vemos que isso foi escrito por um profeta, muito tempo antes que Shaul nascesse, séculos antes. Então, a escolha do Eterno está nas pessoas, não em etnias ou nacionalidades. Shaul deixou claro que Deus não faz distinção quanto à salvação e consequente herança do reino de Deus. Para deixar claro, ele usa então a referência do profeta Oséias, que muito provavelmente já vários judeus estudiosos do Tanar nunca conseguiram compreender de maneira correta sobre esta passagem. Vocês vão encontrar muitos comentários, dos mais variados, muitos até conflitantes, mas ninguém entendeu o texto de Oséias como Shaul coloca aqui. Então, diz claramente que os gentios serão inseridos no corpo do Messias dos judeus. Muita gente ainda considera, nós vamos ver mais para frente no capítulo 11, quando chegarmos no capítulo 11, a respeito da oliveira. Oliveira ali não é o povo de Israel, pessoal. Leiam o texto. É aquele que faz parte, na realidade, é o Messias. Ele é a oliveira. Nós vamos ver mais para frente. Para dirimir dúvidas, então que fique bem claro isto, conforme está escrito em Romanos 9, versos 27 até o 29. Diz assim: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Existem pessoas que não agem como Shaul, conferindo toda a Torá sem excluir nada.
Mesmo naquilo que aparenta contradição, nós temos que ver, vamos estudar. Aqui a palavra-chave é remanescente. Não é todo o povo, porque Isaías entendeu bem. Olha, se não tivesse acontecido de ter alguém que ficasse fiel, já vimos isso desde Elias, vários outros personagens, fica claro. O Eterno várias vezes quis acabar com o povo. Por quê? Muitas vezes até a maioria do povo estava afastado do Eterno, desobediente, idolatrando. Mas uns poucos remanescentes foi o que segurou muitas vezes de haver a extinção da descendência de Abraão. Isso fica claro, então, que a atenção do Eterno para o povo de Israel não é para todo o povo, não é todo aquele que se diz judeu, não. São os remanescentes. Isso é importante nós entendermos. Que então nós devemos raciocinar com isto, porque fica conclusivo e taxativo que nem todo judeu é filho de Deus. Fica claro. Vamos esclarecer então um grande mistério. Está em Romanos capítulo 9, do verso 30 ao 31. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da confiança, ou como tem algumas versões, na fé. Mas Israel, que buscava uma instrução que trouxesse justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Prestem bem atenção no que diz o texto aqui. É uma grande notícia para o mundo. O caminho para a justiça de Deus está acessível para todos os homens. O caminho é a confiança nas instruções de Yeshua. Sempre lembrando que essa palavra instrução está diretamente atrelada à palavra Torá. Então, a Torá de Yeshua também. Então, o caminho para essa justiça de Deus que qualquer um pode alcançar, tanto judeus como os que não são judeus, está na confiança nas instruções de Yeshua. Já quanto a Israel, ainda hoje não mudou nada em relação aos dias de Shaul. Continuam na guarda da Torá, mas não encontram a justiça que ela oferece. Tantas pessoas preocupadas com a guarda da Torá, mas no final guardam tanto e não guardam o que devem. Isso ainda cada vez mais ficará mais claro. Bem, nisso tudo haverá uma dúvida. Conforme Shaul escreve no versos 32 e 33 desse capítulo 9, encerrando esse capítulo da carta. E ele começa com esta pergunta: por que não? A respeito, vamos falar, lembrando que é sobre essa questão dos judeus não encontrarem a justificativa no cumprimento legalista da Torá. Então ele começa assim: por que não? Porque não a buscava fundamentada na confiança, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Os judeus e os gentios que abraçam o judaísmo devem ficar muito alertas, porque é tênue a linha que separa o legalismo que se justifica pelas obras com a confiança regada com identidade judaica. Muitos cruzam a linha e não enxergam mais como voltar.
que eu estou querendo dizer com isto? Tanto o judeu que conhece a Torá, tem aprendido desde a sua infância, dentro da sua cultura, que é importante cumprir a Torá, celebrar as festas, cumprir tudo que faz parte da aliança, e ficam naquilo. E vemos que tantos judeus nascem, aprendem isso desde pequenininho, vivem isso a vida inteira, mas na realidade nunca experimentaram uma intimidade com o Eterno. E cumprem tudo, até mais do que é exigido na Torá. Mas o que acontece agora com algumas pessoas que já experimentaram a presença do Ruach na sua vida, quando receberam Yeshua, nem que seja quando ouvi apenas Jesus, e receberam em sua vida, e passaram a crer no que Yeshua ensina, e depois descobriram, o judaísmo é maravilhoso, o judaísmo é isso, o judaísmo messiânico, e olha, entram agora numa linha muito tênue, porque o judeu que sempre cumpriu a Torá, até semelhante ao jovem que procurou Yeshua uma vez, mas quando ouviu que ele tinha que deixar tudo e seguir Yeshua, ele não quis. Então o judeu tem que entender que ele tem uma identidade, ele tem que viver isso, porém, mais importante do que isso é humilhar-se na presença de Deus, reconhecer Yeshua como Filho de Deus, reconhecer aquilo que ele veio fazer. E aquele que adentra ao judaísmo messiânico não se empolgue tanto com tradições e outras exigências feitas ao povo de Israel, a ponto de deixar de lado o que Yeshua fez. Por quê? Porque não é o judaísmo que vai justificar, é Yeshua. Alguns passam a linha e se perdem, chegam a negar Yeshua. Tem que tomar muito cuidado. Yeshua é a pedra de tropeço. É o único marco que serve de referência para não cruzar o limite. Onde a cultura judaica é apenas a cultura. E a confiança fica depositada somente no Messias. Então, que fique muito claro isto. Nós somos messiânicos, porque cremos que Yeshua é o Mashiach. Nós temos uma identidade, principalmente o propósito do judaísmo messiânico, para que o judeu continue sendo judeu. Ele continua cumprindo todas as exigências, as alianças do Eterno com o povo de Israel, mas ele reconhece Yeshua. Então ele vai na linha da justificação em Yeshua. Continua sendo judeu, não tem problema nenhum, mas Yeshua se torna importante. E o gentio que quer abraçar essa cultura não pode sair daquela linha de que Yeshua é o Mashiach, que é o Salvador. Então, cuidado para não passar da linha, porque o nosso Deus é aquele que junta judeus e gentios através de Yeshua para herdarmos o reino de Deus. Continuaremos nos próximos oportunidades, nos próximos estudos, mais partes sobre o livro de Romanos. E que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.